Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Simplificando. O nosso objetivo aqui no programa é reunir os temas mais complicados que estejam na mídia, que estejam na sociedade e simplificar isso, de uma forma que você consiga entender. Isso vai, por exemplo, te acrescentar e te permitir conversar com seus amigos, conversar com a sua família de temas que são complicados. Você vai conseguir demonstrar esse conhecimento. E o objetivo aqui é simplificar ao máximo, para que você, mesmo talvez não sendo estudioso no tema, não tendo muito conhecimento sobre o tema, você possa entender e saber conversar sobre esse tema. Quando você vir isso na televisão, quando você escutar alguém falando, você vai conseguir formular uma opinião sobre isso. E o tema de hoje é um tema muito atual, é a liberdade de expressão. Você certamente já se perguntou ou já ouviu alguém falando, será que eu posso falar o que eu quiser sobre as pessoas? Será que eu posso, por exemplo, nas redes sociais, que é uma área que todo mundo gosta de falar muita coisa, eu posso, por exemplo, fazer uma crítica um pouco mais agressiva em relação a alguém? Será que eu posso inventar uma mentira na rede social? Uma mentira pequena ou uma mentira mais agressiva? Será que é possível? Será que eu posso correr o risco, por exemplo, de ser processado? Será que eu estou praticando um crime? Será que eu posso ser responsabilizado civilmente, o famoso dano moral? Essas são questões que a gente vai responder ao longo do programa. E esse é um tema muito importante, porque hoje, por exemplo, nós temos o famoso PL das fake news. PL é projeto de lei. Hoje no Congresso existe um projeto de lei tramitando que tem o objetivo de tratar das fake news e, de alguma medida, impor alguns limites na internet. Limites, por exemplo, na atuação dos perfis, do WhatsApp, das redes sociais de um modo geral. Então, fiquem atentos ao programa, não percam, vai ser bem interessante e eu vou tentar ao máximo simplificar esse tema tão complexo que é a liberdade de expressão e os seus limites. Fala pessoal, então vamos ao que interessa. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que o meu objetivo aqui não é defender algum ponto de vista. O meu objetivo é apresentar os argumentos. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Não vou defender nenhum ponto de vista, defender nenhuma posição. A minha ideia é dar os argumentos para vocês pensarem. E vocês vão decidir qual é o melhor caminho a tomar. Se é defender a posição 1, posição 2, se é defender uma posição intermediária. Meu objetivo aqui é só que vocês tenham essa capacidade de argumentar, de pensar, é ampliar a cabeça. Para você ver o outro ponto de vista. E lembrando sempre que a gente vive em uma democracia. Não é porque a outra pessoa discorda de você que ela é seu inimigo. Ela vai te prejudicar. Então, minha ideia é que você consiga ver que existem outros argumentos. Existe uma outra posição que também tem argumento. Ninguém aqui é burro porque discorda de você. A ideia é só te dar essa argumentação. E aí você tendo essa argumentação, você decide qual é o melhor caminho. Eu espero aqui, sinceramente, poder te ajudar a pensar, a refletir e tornar o debate mais rico. Para você entender, você que talvez não seja um estudioso no tema, possa ter capacidade de argumentar com seus amigos, possa entender uma discussão que se passa, por exemplo, na televisão. Quando alguém fala de um assunto, você vai ficar, o que será que eles estão falando? Agora eu vou entender o que eu estou falando. Agora eu vou entender esse tema, porque eu tenho capacidade mínima para entender. Então vamos lá, vamos abordar as questões mais importantes de liberdade de expressão, respeitados aqui os limites de tempo que eu tenho. Vamos lá. Existem basicamente duas posições. Que primeira é a posição que acha que a liberdade de expressão prevalece, que ela é um supradireito, um direito mais importante. E a segunda, a posição que entende que a liberdade de expressão é um direito normal, que ele vai ter limite. Então vamos lá, vamos primeiro para a primeira posição. A posição que defende que a liberdade de expressão é um supradireito, um direito muito importante, ela usa principalmente como argumento a questão do nazismo e das ditaduras. Ou seja, no nazismo, por exemplo, ficou muito conhecido a política a Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial, certamente vocês já ouviram falar, já sabem disso, de 1939 a 45, foi a Segunda Guerra Mundial. O nazismo, eles pregavam uma censura
às artes de origem judaica e aos seus inimigos políticos de uma forma geral. Então, eles impediam que a cultura desses inimigos políticos, principalmente o povo judeu, que essa cultura progredisse. Então você tinha os censores que limitavam, por exemplo, a apresentação de filmes, limitavam os jornalistas. Os jornalistas foram muito prejudicados nessa época, obviamente. Além das questões patrimoniais, de pegar o patrimônio do povo judaico, do pessoal de origem, não só dos judeus, mas também dos inimigos do regime nazista. Então, a censura não só no regime nazista, mas é o principal instrumento das ditaduras. Nós tivemos também um período desse no Brasil, mais de uma vez, inclusive. Por exemplo, na era Vargas, de 1930 a 1945, e na ditadura militar, de 1964 a 1985. E além de outros países também. Você pode analisar que, basicamente, em todas as ditaduras do mundo, a censura é um instrumento para você impedir, para você agredir os seus inimigos políticos. E aí você evita, por exemplo, que ideias divergentes da sua cresçam. Imagina, por exemplo, que eu sou de um partido e aí meu adversário político começa a fazer uma campanha contra mim. Como eu tenho o poder de censurar, eu vou ali e impeço aquele adversário político de veicular uma matéria, por exemplo, na mídia. Então ele cria uma postagem numa rede social, eu vou lá e corto aquela postagem, por exemplo. Então, a censura, ela é um instrumento que pode ser muito mal utilizado, tá? E algumas pessoas vão dizer que vai sempre ser mal utilizado, que a censura nunca deve acontecer, tá? Esse é o primeiro ponto. E, por exemplo, algumas pessoas argumentam: quem vai controlar o censor? Que é o famoso dilema: quem controla os controladores? Quem vai dizer o que pode e não pode ser censurado? E aí essas pessoas argumentam: olha, ninguém pode dizer o que pode ser censurado, então não pode haver censura. Como é que eu vou permitir que alguém diga o que é certo e o que é errado? É melhor que não tenha censura. Isso é um argumento forte, um argumento poderoso também. E, além disso, uma questão também que é muito interessante, a gente tem que entender que a liberdade de expressão é um direito muito importante. Ele está na Constituição, principalmente no artigo 5º, em mais de um inciso, aqueles algoritmos romanos que aparecem na Constituição. E a liberdade de expressão ela tem uma importância essencial, porque ela vai permitir, por exemplo, a manifestação artística, ela vai permitir que diversas culturas se apresentem, por exemplo, o pluralismo de ideias. Então ela vai permitir, por exemplo, que uma pessoa de esquerda defenda a sua ideia, que uma pessoa de direita defenda a sua ideia, que uma pessoa de centro defenda a sua ideia, que uma pessoa de esquerda critique a de direita e que a de direita critique a de esquerda. E isso é muito interessante. Por exemplo, diversas manifestações artísticas. Então, não vai ter um censor reprimindo uma cultura que se manifesta por meio de um tipo de música, por exemplo. Não vai ter alguém dizendo: não, isso aí não é arte, isso aí não pode ser veiculado. Então, a liberdade de expressão ela é muito importante. Quando você pensa, por exemplo, nos jornais, os jornais eles têm um papel fundamental. Por exemplo, de revelar escândalos de corrupção. Imagina que um corrupto, por exemplo, no governo, e no Brasil isso não é muito difícil, imagina que um político corrupto no governo venha a impedir, por exemplo, os jornalistas de atuarem, de fazerem os trabalhos deles. Então, o jornalista ele não vai conseguir veicular uma notícia porque vem o político que está no poder e impede aquele político, aquele jornalista de veicular a notícia no jornal, porque ele é o censor. Então, reparem como a liberdade de expressão é importante, tá? E isso eu acho que ninguém nega a importância da liberdade de expressão. A questão tá se ela pode ou não sofrer as limitações. Então, essa foi a primeira posição. Vamos à segunda posição, que defende que a liberdade de expressão ela pode, sim, ser limitada. Ela deve ser limitada, inclusive. Então, o primeiro exemplo de como a liberdade de expressão é limitada é no famoso caso dos crimes contra a honra. O nosso Código Penal, ele traz 3 hipóteses de crimes contra a honra, que é a hipótese do crime de calúnia, difamação e injúria. Vou tentar simplificar isso, porque eu sei que isso é um tema um pouco complicado, é um juridiquês muito, muito forte, e a ideia aqui é só simplificar. É um tema muito complexo, como eu já antecipei, mas eu vou tentar simplificar para vocês da melhor forma possível.
Calúnia é quando você atribui a alguém um fato típico, um fato criminoso. Difamação é quando eu atribuo a alguém um fato que não é um crime, mas é um fato pejorativo. Eu digo, por exemplo, que o meu vizinho tem 5 namoradas e que ele trai a esposa, por exemplo. Isso não é um crime, mas é um fato valorado ruim, né? Uma coisa ruim, né? Obviamente. A esposa dele não vai gostar de eu falar isso em público. Injúria é quando você atribui uma qualidade ruim. Eu digo, por exemplo, que meu vizinho ele é um preguiçoso. É um come-dorme. Isso, por exemplo, seria um caso de injúria. Tá? Então, no caso da injúria, por exemplo, no caso dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, são 3 exemplos em que já existe uma natural limitação à liberdade de expressão. Eu não posso falar o que eu quiser. Se eu falo, por exemplo, que eu acho que meu vizinho ganha vida vendendo drogas, vendendo armas, eu estou praticando um crime, que é o crime de calúnia. E se ele souber disso, ele pode sim me processar. Então esse é um exemplo que a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto. Ela já sofre a limitação. Nesse caso, por exemplo, eu não posso falar que meu vizinho vende drogas, vende armas. Então já existe essa limitação no nosso Código Penal, por exemplo. Tá? Então cuidado você aí, vizinho fofoqueiro que fica falando mal das pessoas, cuidado que você pode vir a responder um processo criminal, você pode estar praticando algum crime. Então preste atenção nisso. E além da responsabilidade criminal, que é você responder um processo crime, você pode também responder um processo civil, que é a famosa busca, né, pelo dano moral. E aí você pode ser obrigado a pagar um dinheiro, tá? Inclusive isso pode vir junto depois com o processo penal. É um tema um pouco mais complicado, se você tiver interesse nisso, procure um advogado. Mas a ideia é, você tem que tomar cuidado porque você pode responder um processo civil e pode ser obrigado, por exemplo, a pagar danos morais caso você pratique algum desses crimes que eu falei, por exemplo, tá? E hoje em dia, eu acho que hoje talvez seja o tema mais polêmico, que é a questão das fake news. Nos últimos 5 ou 10 anos, surgiu um tema muito complicado e de difícil controle, que é a questão das fake news. Quando a liberdade de expressão, no século passado, quando os autores escreviam, quando as pessoas falavam, o foco era sempre para evitar a censura, para criticar a censura e destacar a importância da liberdade de expressão. Só que o problema é que hoje você tem uma verdadeira indústria da fake news, que muitas das vezes traz um risco à democracia e um risco à própria liberdade de expressão. Então esse é um tipo de problema novo que surgiu, que os estados, de modo geral, né, os países, eles não têm ainda instrumentos para lidar. Então quando você pensa em liberdade de expressão, você tem que pensar, poxa, é legal a liberdade de expressão, é muito legal. Mas será que, por exemplo, como suspeitam, né, que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição envolvendo Trump, em que você teve uma indústria, pessoas contratadas para divulgar fake news. E essas fake news podem vir a mudar, por exemplo, o resultado das eleições, né, por meio de mentiras, de mentiras feitas profissionalmente, por famosas organizações criminais digitais, né, gangues digitais, contratados que fazem isso profissionalmente. Então é algo que você tem que pensar, tem que refletir. Mais uma vez aqui, o meu objetivo é trazer argumentos para que você possa refletir, tá? Eu tento aqui ficar o mais imparcial possível porque eu sei que esse é um tema polêmico, um tema que às vezes a gente fica um pouco quente para argumentar. Eu quero fazer você pensar e você refletir os dois lados. E a partir daí você extrai sua opinião, mas certamente vai ser uma opinião mais forte, mais racional. Então vamos lá, tem essa questão do risco à democracia. Agora, por exemplo, um outro lado. O que é fake news? Quem vai dizer quem é fake news? Quem vai ser a pessoa responsável por falar, olha, isso é mentira, isso não é mentira? Olha, isso pode ser falado, isso não pode ser falado. E aí a gente entra naquele dilema que eu tinha falado. Quem controla os controladores? Quem vai dizer o que pode ser dito ou não pode ser dito? É uma empresa privada, como o Facebook, por exemplo? Ou é um órgão do Estado? Ou é o que é chamado autorregulação? Autorregulação é uma palavra que parece complicada, mas não é.
É quando os próprios agentes do mercado se reúnem e decidem e podem, né, regular aquele tema. Podem dizer o que pode acontecer e o que não pode acontecer de uma maneira mais simples. Então, quem vai ser essa autoridade? Entende como é complicado? E eu vou dar 2 exemplos aqui para que vocês entendam que a questão é realmente muito complicada e por isso o nosso programa é simplificando para você entender. Vou dar o exemplo seguinte. Imagina, por exemplo, eu vi essa semana, eu confesso que eu não lembro, mas também se eu lembrasse eu não poderia falar, um guru de internet dizendo que se você tem a boca ressecada, como eu tenho, por exemplo, você pode passar aquela bordinha que fica na banana, aquela folhinha, aquela coisinha que fica na banana, na boca como hidratante. E que aquilo ali iria resolver seu ressecamento. Eu sinceramente não sei se isso é verdade. Mas se isso não for verdade, isso vai ser um fake news. Mas será que isso teria um prejuízo muito grande para alguém? Será que isso seria uma fake news que precisaria ser impedida pelo Estado? Acho que possivelmente não. Mas eu vou trazer agora um segundo caso. Nós tivemos, por exemplo, em 1904, a famosa revolta da vacina, que foi uma revolta que as pessoas tinham, em síntese, eram vários motivos, mas esse é só um motivo, a ideia é simplificar, que as pessoas não queriam tomar vacinas, né? Foi naquele episódio que envolvia o famoso médico Oswaldo Cruz, que estava enfrentando algumas doenças, dentre elas a varíola, e a vacina era contra a varíola. E imagina, por exemplo, que naquele contexto surgissem grupos que disseminassem a ideia de que a vacina era feita para matar pessoas pobres. E segundo alguns relatos de historiadores, aconteceu esse fake news, que na época nem se imaginava que existiria essa palavra, né, fake news. Mas então alguma pessoa decide, por exemplo, digamos nos dias de hoje, vamos passar esse exemplo para os dias de hoje. Uma pessoa decide divulgar a informação de que o Estado ele dá vacina para matar pessoas pobres. Então, em comunidades, por exemplo, o Estado daria vacinas ali que matariam as pessoas. De modo que ele estaria disseminando a ideia de que o Estado mataria pessoas pobres por meio da vacina, logo defenderia a ideia de você não se vacinar. Só que todo mundo sabe, e isso eu acho que é pacífico, apesar de eu tentar aqui evitar temas polêmicos, isso é pacífico, que a vacina não é para matar pessoas pobres. Eu acho que isso é pacífico, não tem dúvidas quanto a isso. Então, esse é um caso típico de fake news, que pode vir a trazer um prejuízo grande para a sociedade. Porque as vacinas, elas são concebidas para reduzir doenças, como, por exemplo, a gente conseguiu reduzir, né, em 1904, por meio das reformas, o número de doenças, que a varíola matou muita gente. Se vocês decidirem depois estudar isso, vocês vão ver que muitas pessoas morreram por causa da varíola. E a vacina foi uma das medidas que deu muito certo na época para reduzir o número de mortes. Então, nesse caso, por exemplo, então vamos retornar ao outro exemplo da banana que passa na boca como hidratante. São 2 possíveis fake news, né? O primeiro eu não sei se é fake news propriamente, o segundo são 2 fake news que têm um impacto diferente. Será que o Estado tem que limitar os 2? Então reparem que é um tema, como eu falei, complexo, tá? Eu não tenho uma resposta simples para dar para vocês, eu não me proponho a isso. Eu proponho só a fazer vocês raciocinarem e dar os 2 lados. E vocês decidam o que vocês acham mais correto, tá? E existe uma última ideia para fechar o nosso programa, uma última ideia que é bem interessante. Esse é um argumento até interessante você saber, para você eventualmente falar em uma discussão, falar numa conversa, que é o famoso paradoxo da tolerância, tá? Do filósofo Karl Popper, que é austríaco. Esse filósofo, o que é o paradoxo da tolerância? Esquece o nome e pensa só na ideia. Paradoxo da tolerância. A ideia é, os tolerantes, de tanto permitirem os intolerantes, em algum momento eles não vão existir mais. A ideia parece complexa, mas eu vou simplificar para vocês. A ideia é, pessoas tolerantes que permitem tudo, permitem que as pessoas falem o que elas quiserem fazer, façam o que elas quiserem fazer, vão permitir que grupo de pessoas intolerantes venham posteriormente e eliminem essas pessoas que são tolerantes. Ou seja, os tolerantes permitem que os intolerantes cresçam a tal ponto que depois venham a ser consumidos por eles. Os exemplos, por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto. Imagina que um governo, por exemplo, permita que ideias radicais cresçam.
E aquele partido radical ali que defende uma ditadura, que é o partido racista, um partido que defende a mesma violência bruta. E eu não tô querendo dar nenhum exemplo aqui e associar à realidade, tá? É um exemplo realmente bem hipotético, para que não haja nenhuma confusão com a realidade. Um partido racista, um partido que até talvez nazista, que defende a violência, a morte das pessoas. E aí esse partido que tá no governo hoje, o governo fala assim, não, deixa eles crescerem, isso aí, liberdade de expressão, cada um pode falar o que quiser. E esse partido nazista, agressivo, violento, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até uma hora que eles dão um golpe de Estado e matam, por exemplo, as pessoas que estavam no governo. E aí aquele partido nazista, esse meu exemplo, que são os intolerantes, eles vão tomar o poder. Então, em síntese, o paradoxo da tolerância significa que os intolerantes vão chegar num nível tão forte, se eles não sofrerem limitação, que eles vão acabar com a tolerância. Então esse é o paradoxo. A tolerância um dia vai acabar com a própria tolerância. Então, isso é uma crítica para demonstrar que, em alguma medida, isso não sou eu que estou dizendo, isso aí são os defensores dessa ideia. É uma crítica para demonstrar que os intolerantes precisam ser controlados, senão eles vão tomar conta do Estado e aí sim vai acabar a tolerância. A ideia é complicada, eu espero que vocês tenham entendido. Eu me empenhei ao máximo aqui para simplificar um tema que é muito complicado, mas a minha ideia é que você possa entender. Você que não estuda do tema, que nunca se aprofundou sobre o tema, consiga entender isso, para que você até não seja manipulado por outras pessoas. Para que quando você escute alguém falando, você fala assim, não, calma aí, eu vou formular minha opinião, eu vou raciocinar. Eu não preciso acreditar em tudo que outras pessoas me falam. Eu consigo levar em conta os argumentos aqui de um e de outro lado. Sabe? Se esforça para que você consiga entender isso, sabe? Para que você seja uma pessoa capaz de dialogar politicamente. Você tem que ser capaz de entender o que as pessoas da sociedade falam. Senão as pessoas vão te manipular, as pessoas vão te levar a pensar coisas que não são verdade. Tenha a sua própria convicção, tenha a sua própria opinião. Independentemente do lado que você vai ter, que você vai adotar, mas saiba quais são os argumentos contrários à sua posição. Saiba quais são os argumentos favoráveis à sua opção, à sua opinião. E aí decide o que é melhor para você. Mas com conhecimento. Você tem todo o direito, você deve entender as coisas. Chega de ser manipulado pelas pessoas, por políticos, por partidos, por organizações que querem que você adote o lado deles, sabe? Tenha a sua própria opinião, sabe os pontos positivos e os pontos negativos das duas posições. E aí você mesmo, sem manipulação, sem influência dos outros, você vai decidir o seu ponto de vista, você vai decidir a sua opinião. Então essas são as duas posições. Eu espero que eu tenha contribuído aqui para vocês entenderem. Tentei fugir um pouco do senso comum, daquele argumento óbvio, simplista, do básico, para que vocês possam entender, tá? A minha opinião, eu não gosto muito de dar minha opinião, mas eu vou dar levemente a minha opinião, tá mais para a segunda posição. Eu acho que não existem direitos absolutos, existe essa posição no direito que prevalece, que não existem direitos absolutos. E como a liberdade de expressão é muito importante também, mas ela não é um direito absoluto. Então ela deve sofrer restrição. O complicado é definir como vão ser feitas essas restrições. Eu, sinceramente, não tenho capacidade para dizer aqui como deveriam ser feitas as limitações, mas eu acho que deve ter algum tipo de limitação. Peço a Deus aqui que o Congresso saiba fazer isso da melhor forma possível, e o judiciário e os atores, de modo geral, possam atuar da melhor forma possível para manter a nossa democracia e para manter a liberdade de expressão da forma como ela deve ser. É difícil, é um tema complexo, não tem uma resposta simples. Eu desde o começo falei que não tem uma resposta simples, mas a ideia aqui, e eu espero que eu tenha conseguido, foi trazer os fundamentos para vocês pensarem, vocês raciocinarem, vocês terem a opinião de vocês. E tentem argumentar isso com os amigos de vocês, com a família de vocês, que assim a gente vai fazer a nossa sociedade progredir, sabe? Ter argumentos, ter opiniões. É muito importante que vocês façam isso para vocês abrirem a cabeça de vocês e não serem manipulados pelas pessoas. Não serem massa de manobra de político, de organização, de eventualmente outros grupos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço.